Hoje eu quero deixar algo de Deus para os nossos corações, tá? Seguindo a temática de mulheres posicionadas, eu quero falar de uma mulher, talvez pouco mencionada na Bíblia, e essa mulher se encontra no livro do Gênesis, tá? E de antemão, quero pedir para vocês, mais uma vez, reforçar, compartilhar esse aplicativo para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Para que Deus possa estar se ministrando aos nossos corações. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Sérgio, missionária Leninha, que foi o canal de Deus para que me fosse confiado essa oportunidade. Gênesis capítulo de número 21, o versículo de número 15 a seguir, eu vou ler o texto bíblico, a referência bíblica. Ela diz assim: Gênesis 21, 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que diz aqui, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Esse é o texto bíblico que Deus traz para os nossos corações. Quem nunca ouviu falar a história de Agar? A gente ouve muito falar de Sara, a gente ouve muito falar de Rebeca. Quem nunca ouviu falar de Ana? Mas pouco se fala de Agar. A Bíblia menciona que, com uma certa feita, Deus havia feito promessa ao patriarca Abrão. E quando Deus fez promessa a Abrão, era de uma grande e numerosa geração. Assim, a Bíblia vai mencionar que o tempo passa, e passando o tempo, viu Abrão, e parecia que a promessa não ia se cumprir. É quando, no capítulo de Gênesis, de número 15, Deus visita o patriarca na tenda e convida a sair da tenda. Porque Abrão na tenda estava questionando, murmurando, se perguntando: o que será da minha herança? Tudo que eu tenho ficará para o meu servo Eliezer Damasceno. E Deus ouviu a queixa de Abraão e disse: Abraão, sai para fora da tenda. Esse sair para fora não é um erro de português, é um pleonágio. A ideia do pleonágio é: nem que você queira, você ficará dentro dessa tenda. É quando Abraão sai e Deus diz: quantas estrelas? Ele começa a contar e por 3, 4 vezes ele se perde e não consegue. É quando Deus diz: Abraão, ou bem melhor, Abrão, assim será a sua descendência. Só que quando Deus olhou para Abraão e disse, ele diz: como porque o costume de Sarai se cessou. O costume de Sarai gerar pavor, ela é de avançada idade, eu sou de avançada idade. É quando Deus olha para Abraão e diz: mas hoje eu renovo as promessas em tua vida. Passando-se um tempo de quase 15 anos, a promessa não cumpre. É quando Sara tem uma ideia. E qual é a ideia da Sara? Pegar a tua serva, a escrava Agar, uma egípcia, e entregar ao patriarca Abrão.
achando Sara que daria um jeitinho para que a descendência, para que a promessa se cumpra. De antemão, eu quero começar a dizer algo aqui para vocês, ouvintes, nessa noite, que Deus, para cumprir promessa, não depende de jeito humano. Deus, para cumprir promessa, não depende do meu auxílio. Deus só precisa que eu esteja enquadrado na obediência. Foi quando Abraão, por sua vez, olhou para Sara e disse: a serva é tua, faça conforme queira. Nesse mesmo instante, a Sara vai entregar Agar. Agar engravida. E no capítulo 16 vai começar a primeira contenda na vida de Agar. É quando no capítulo 16 a Bíblia menciona o teu versículo de número 7, que depois de discutir Agar com Sara, por tamanha humilhação, movida por ciúme, Agar decide fugir, sair de casa. Agora perceba uma coisa: Agar sai de casa, Agar foge pela humilhação de Sara. Observe uma coisa: quando até então Agar não tinha nada com Abraão e Abraão não tinha filho, Agar serviu. Só que agora que Agar gera, a Sara vai se ciumar de Agar e ela não quer mais contar com Agar. Ela humilha Agar, ela pisa Agar. E tem mulheres que estão vivendo isso, e essa humilhação, tudo levado por motivo chamado inveja. Pessoas que invejam porque viu que você está gerando o que Ana não gerou, viu que em você está nascendo um projeto que não nasceu nela, e com isso vai motivar pessoas a querer a te humilhar. É quando Agar, no versículo 7 do capítulo 16, encontra com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, no versículo 9, diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Perceba que o anjo não olha para Agar e diz: Agar foge, Agar vem embora. Não, o anjo aparece a Agar e vai dizer: volta para debaixo da autoridade de Sarai. E isso aqui é algo forte, porque a Sara agora vai ver Agar voltar. E o que o anjo está dizendo a Agar é: se humilha. Você sabe o que o anjo está dizendo para Agar? Independente do que você está vivendo, você não pode sair daquela casa. Está sendo humilhante. Você tentou fugir, você não quer mais, você quer ir embora, mas você não pode sair desta casa. Está humilhante, mas tem um propósito de Deus a se cumprir nessa casa. Você está no limite, mas tem um propósito de Deus estabelecido para acontecer nesta casa. Você não aguenta mais, você está sufocada, mas você vai ter que voltar para casa, para o lugar da humilhação e para debaixo da autoridade da Sarai. O tempo passa, ela retorna, vai viver debaixo de humilhação, até que eu chego no capítulo 21, onde nós lemos. O capítulo 21, quando nós vamos contextualizar, ele é muito rico, porque o texto diz que cessou ou chegou agora o tempo de Isaac desmamar. Era festa, o tempo de desmamar é festa de aniversário. Isaac cresce. Só que o texto diz que a Sara percebeu e Ismael zombava de Isaac. E esse zombar aqui não é no pejorativo. Esse zombar é que Ismael crescia mais do que Isaac. Com isso, ela vai ter uma atitude: põe Agar para fora de casa. Perceba uma coisa, que ela vai pedir para que põe Agar para fora de casa. Ela vai pedir a Abraão para mandar Agar embora. Ela vai pedir a Abraão para mandar o menino embora. Perceba mais uma vez a ingratidão bater na face de Agar. Perceba, Agar voltou para casa porque Agar era uma mulher posicionada. Mulher posicionada, ela não impede um estado de humilhação destruir um propósito. Mulher posicionada, ela não permite um estado de humilhação te tirar do foco, te tirar do alvo. Está humilhada, mas voltou. Está humilhada, mas retornou. Está humilhada, mas obedeceu a Deus. Está humilhada, mas ouviu a voz de Deus. É duro isso aqui que eu vou falar.
Mas você precisa entender, da mesma forma que o anjo do Senhor disse, Agar, volta e se humilha porque havia um propósito, talvez assim esteja acontecendo com você. Mas agora, pela segunda vez, a ingratidão bate na cara de Agar. É quando Agar vai ver, quando ela não tinha filho, ela serviu. E agora que Sara tem filho, nem ela e nem teu filho serve mais. Tem pessoas que acham que nós somos objeto descartável. Usou, agora não presta mais, joga fora, manda embora, não serve para mim, não serve para estar comigo, não serve para minha companhia, não serve para estar no mesmo teto. Eu não quero mais, eu vou embora, eu vou largar. Porque essas pessoas entendem que nós não temos sentimento. Eu falo também por mim. Essas pessoas entendem que verdadeiramente que nós não temos coração. Usou, joga fora, põe outro no lugar. Perceba uma coisa aqui, nessa narrativa bíblica, Agar está sendo posta para fora. Só que Abraão vai orar a Deus. E Abraão vai dizer, Senhor, a Sara quer que eu ponha o menino para fora. Deus olha para Abraão, na face de Abraão, e diz assim, no capítulo de número 20, o versículo 14, ele diz assim, mas Abraão passa conforme Sara disser. Todos nós que vamos ouvir esse versículo, a interpretação bíblica que se tem para aqui, era para Abraão ouvir a voz de Sara. Isso aqui é chamado o Logos. O Logos na Bíblia é tudo aquilo que nós lemos e temos uma compreensão natural. Mas eu quero trazer para você a rema, a palavra revelada, o Espírito por trás da letra. Da palavra revelada na rema, nós vamos entender. No capítulo 16, quando Sara deu Agar para Abraão, Abraão falou com Sara, faça conforme o teu desejo. Por que Abraão não foi ajoelhar e perguntar a Deus? Por que Abraão não perguntou, Senhor, será? Se Abraão, no capítulo 15, ouviu de Deus, que Deus renovou as promessas, Abraão não consulta Deus, mas ouve Sara. No capítulo 21, o que é que vai ocorrer agora? É que Abraão vai consultar o Senhor, e o Senhor vai dizer, ouve Sara e faça conforme disser. Essa não é o que Deus está dizendo aqui? O Abraão, antes de se deitar com Agar, você não me consultou. Agora que o problema está estabelecido, você me consulta? Se você ouviu Sara e gerou problema, continue ouvindo a Sara. Deus está dizendo a Abraão, Abraão, isso aí não tem pacto comigo. Não foi isso que eu te prometi. Eu te disse uma coisa, você ouviu outra. Quantas mulheres posicionadas estão pagando preço? Porque Deus deu uma direção e decidiu ouvir outras pessoas, outras direções, e agora com isso, consulta a Deus desesperada, dizendo qual a decisão que eu devo tomar. Qual é a resposta de Deus? Ouça quem você estava ouvindo, olha onde te levou, olha onde te meteu, olha o que sucedeu com você. Perceba que Deus vai dizer a Abraão, Abraão, eu não vou me meter aonde eu não mandei você entrar. Então perceba, tem áreas que você está orando, tem dores que você está passando, tem traumas que você está carregando, e Deus nunca foi culpado. Tudo isso porque você ouviu a direção de alguém, você ouviu a voz de alguém, e ouvindo você a direção, a voz de alguém, você acabou tomando este caminho. Mediante a isso, Abraão vai ouvir a voz de Sara e vai pôr Agar e o menino embora. Eu concluo aqui a introdutória e venho trazer para você o verso de número 15 a seguir, que nós lemos, diz assim, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Gente, isso aqui é muito forte, porque eu estou vendo agora uma mãe abandonar um filho, tá? Mas o que me assusta, o que me preocupa aqui, é o que vai motivar ela a abandonar o filho. O que vai motivar ela a abandonar o filho é que o texto bíblico vai mencionar que, tendo acabado, terminou a água do odre e acabou o pão.
e pessoas que só vai caminhar com você enquanto tiver pão, enquanto tiver água. Quando o pão acabar, quando o pão terminar, vai ser fácil se afastar de você. E perceba a narrativa, ela diz: eu vou me distanciar a distância de um arco de tiro. E perceba uma coisa aqui: para que não veja eu o menino morrer. Tem gente que é assim, percebeu que acabou o pão, percebeu que acabou a água, se afastou para não ver morrer, para não ver terminar, para não ver acabar assim. Tem gente que é assim, entra no relacionamento, começa muito bem, a vida está boa, mas basta vir a primeira crise, acabou a água. Vem a segunda crise, acabou o pão. Qual é a decisão? Eu abandono, eu largo. Não é o que eu queria, não é amor, não era sentimento. Não, você é até uma boa pessoa para mim. Eu quero até você como amigo, mas não quero viver mais, porque acabou o pão, acabou a água. E quando acaba pão e acaba água, o pão e a água termina para revelar quem caminha com você. Eu vou repetir isso aqui. O pão e a água termina para revelar para você quem está caminhando com você. Porque quando tem pão e água, vão segurar nas tuas mãos. Quando tem pão e água, vão tomar café na tua casa, chá com você, jantar com você, almoçar com você. Quando tem pão e tem água, o primeiro convite para o prazer é o seu. Mas quando acaba o pão e acaba a água, e que é revelado verdadeiramente quem é as verdadeiras amizades. Eu quero falar para um ouvinte que é da lábia sudecone da área, em forma da área sebe de candarai. Alguém que está traumatizada, alguém que está traumatizado, não quer sair do quarto, não quer sair de casa. Entrou nesta rádio agora e não foi à toa. O Espírito Santo te conduziu a isso aqui. E Deus bate no meu espírito para dizer para alguém: acabou o pão, acabou a água, mas Deus permanece vivo olhando para você. Eu vou repetir isso aqui: acabou o pão, acabou a água, mas Deus permanece vivo olhando para você. Quando acaba o pão e acaba a água, ela se distancia, ela se afasta, põe um menino debaixo da árvore. A vida é assim. Tem gente que vai distanciar para esperar a morte, para esperar a queda, o ponto final, para sepultar, para enterrar. É quando eu olho ainda o versículo 16, dizer assim: e não veja eu o menino morrer. Aí o texto diz assim, ó: e assentou-se em frente, e levantando a sua voz chorou. Versículo 17 do capítulo 21 de Gênesis: ouviu Deus a voz do menino. Vou repetir: ouviu Deus a voz do menino. Eu me arrepio nessa rádio, agora eu vou repetir de novo: ouviu Deus a voz do menino de Cominarábio, Sebe de Candarábia. Eu quero liberar um decreto de Deus para uma mulher posicionada que me ouve agora. Eu quero liberar um decreto de Deus até para um varão posicionado que me ouve aqui agora. Ouviu Deus a voz do menino. Perceba, Agar abandonou debaixo da árvore. O pai colocou para fora de casa, mas a Bíblia diz: Deus ouviu a voz do menino. Vou repetir isso aqui: o pai abandona, a mãe põe debaixo da árvore, distancia, espera morrer. Mas o versículo 17 inicia dizendo assim: ouviu Deus a voz do menino. O abandono do pai, a rejeição do pai, o deixar da mãe não impediu Deus de ouvir a voz do menino. Mas o que mexe com o meu espírito aqui agora é entender que o menino só vai chorar porque é abandonado, e Deus só vai ouvir o menino porque o menino chorou. Então tem alguém que não está entendendo que Deus permitiu coisas dolorosas acontecerem tão somente para ouvir a tua voz outra vez. Vou repetir: glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui: Deus quis ouvir a tua voz outra vez, permitiu você passar por esse processo, e Deus manda dizer a alguém que me ouve: eu quero ser porta-voz de Deus para o lado de alguém, para o coração de alguém, para dizer aqui: Deus permitiu tudo isso acontecer para voltar a ouvir a tua voz de novo,
E é por isso que Deus age no meu coração e no meu espírito para dizer para alguém, da mesma forma que eu ouvi a voz do menino sozinho, chorando, abandonado, eu sou Deus que ouve a tua voz naquela janela. Eu sou Deus que ouve a tua voz naquele quarto. Eu sou Deus que ouve a tua voz no carro, quando você sai chorando para o trabalho, para a tua empresa, para onde quer que seja. Eu sou Deus que ouve a tua voz no seu consciente, no subconsciente. Eu sou Deus que sou no teu coração, esquadrinha pensamento. Eu sou Deus que desço agora nessa noite por a boca deste servo meu para te dizer: as pessoas podem até te deixar, os meus ouvidos estarão atentos para ouvir a tua voz, ô glória. Os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Mulher posicionada não se cala. Mulher posicionada não retrocede. Mulher posicionada não fica oscilando nas suas petições. Uma hora que é uma coisa, outra hora que não. Mulher posicionada é determinada. Deus está dizendo: eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua voz. Eu quero pedir a você, me quer que você esteja me ouvindo agora, dá um glória para esse Deus, dá uma aleluia para esse Deus, dá um brado para este Deus agora. Compartilha essa live agora, porque Deus vai arrancar alguém desse quarto. Deus vai arrancar alguém desse estado depressivo. Deus vai arrancar alguém dessa vida miserável que está vivendo, porque Deus ouviu a voz do menino. Vou repetir. Deus ouviu a voz do menino, mais uma vez. Deus ouviu a voz do menino. Teu marido não te valoriza, teus filhos não te reconhecem, mas Deus ouviu a tua voz e por isso preparou e levantou a rádio Efaté FM para falar o teu coração agora. Receba o recado da parte de Deus. Deus ouviu, quem veio ouvir, calar meu sébia. Deus ouviu a tua voz. Toma posse dessa palavra. Deus ouviu a tua voz, oh glória. Escute isso aqui, o texto vai seguir dizendo assim: e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus de si. Perceba uma coisa: Deus ouve a voz do menino, Deus não ouve a voz da mãe. O capítulo 16 termina dizendo que ela chora. O versículo 15 inicia dizendo que Deus ouviu o menino. Quem chora é ela, mas quem Deus ouve é o menino. Deus não ouve quem abandona, Deus ouve quem foi abandonado. Vou repetir: Deus não ouve quem abandona, Deus ouve quem foi abandonado, porque Deus não tem aliança com o ingrato. Meu pai, não tem que falar um negócio aqui, me guarda, Jeová. Deus não tem aliança com o ingrato. Guarda isso no teu coração. E todo ingrato tem memória curta. Por isso que acaba o pão, ele abandona. Por isso que acaba a água, ele abandona. Mas Deus ouviu a voz do menino. O texto diz: ouviu Deus a voz do menino e falou com Agar. Agora imagine você: o menino está chorando, o menino está falando, o menino está gritando. Eu não sei qual é a expressão da voz, mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Mas o texto diz: e Deus ouviu o menino e falou com Agar. Deus, para resolver seus problemas, não precisa falar diretamente com você. Ele tem total acesso e liberdade para isso. Deus que existe é quem abandonou. Perceba que quem está abandonado permanece sozinho, continua sozinho. Você não tem noção, enquanto eu falo nessa rádio, você me ouve com essa palavra profética. Quantas pessoas estão sendo visitadas agora por causa de você, ao qual teus olhos não podem contemplar. Ele só ouviu a voz do menino, perceba isso aqui, e falou com Agar. A Bíblia vai dizer, no livro de Jonas, capítulo 10, versículo 2, e tendo Jonas orado, Deus falou com o peixe. Perceba isso aqui. Deus, para trabalhar, não precisa ter os olhos dele. Vou repetir. Ele estou liberando um segredo aqui nessa live. Toma posse. Deus, para trabalhar, não precisa os teus olhos verem. Deus, para trabalhar, não precisa os teus olhos verem. Só precisa o seu coração acreditar. E uma mulher posicionada, ela acredita até o fim. Não é porque Deus ouve a voz do menino, que o menino está sozinho, mas ele acredita. O menino está sozinho, mas ele não desiste. O menino é abandonado pelo pai e pela mãe, mas ele não desiste. Deus agora visita Agar. Então perceba uma coisa: olha o que Deus vai dizer para Agar. Olha o que Deus vai dizer, já vou concluir. Olha o que Deus vai dizer para Agar.
E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Perceba, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Perceba isso aqui, perceba isso aqui. Ela está chorando, ela está em planto porque é a mãe, e o anjo vai chegar para ela e vai dizer: Agar, porque tem coisa, porque tem, que desespero é esse, Agar? Fique tranquila, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Perceba uma coisa aqui, no capítulo de número 17, vai iniciar dizendo que ela chora, o anjo visita e Deus ouve a voz do menino. No mesmo capítulo 17, parte B, depois de perguntar a Agar por o que tem, ele vai dizer, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Porque para Deus te ouvir, não precisa nem você se mudar de lugar. E para Deus falar com você, Ele levanta a Efatá FM, onde quer que você esteja, para que você possa ouvi-lo, seja em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então perceba isso aqui. Deus, Ele vai ouvir a voz do menino. Alguém quer falar? Aleluia. Não, pastor, pode continuar. Pode. Aleluia. Deus, Ele ouve a voz do menino, desde o lugar que o menino está. Perceba isso aqui. Deus vai falar com Agar. Só que primeiro Ele vai dizer que ouviu a voz do menino, e depois Ele diz que Agar que ouviu a voz do rapaz. Perceba. Primeiro tom que a voz chegou foi menino. Quando Ele vai falar com Agar, rapaz. Então perceba uma coisa. Entre o espaço que o menino passa chorando ou conversando com Deus, está gerando uma crescente em maturidade, porque começou a chorar menino, agora já é capaz. Só que quando ele vai falar com Agar, não tem, mas porque Deus ouviu o rapaz desde o lugar onde está, escuta isso aqui, é Deus dizendo assim para Agar: você deixou um menino sozinho, que está crescendo espiritualmente, que está gerando uma maturidade nele, e quando você voltar para ele, não será mais menino, será um rapaz. Então percebe isso aqui, o versículo 18 diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega pela mão. Escuta isso aqui. Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu a voz do rapaz, agora diz: ergue-te, levanta o moço e pega pela mão. Então perceba, menino, rapaz e moço. Você percebe que abandonado pelo pai, deixado debaixo da árvore pela mãe, ele não deixa de crescer, permanece crescendo. Então perceba, menino, moço e rapaz. Porque você, para crescer, não depende de companhia humana que não valoriza quem você é. Vou repetir. Você, para crescer, não depende de companhia humana que não reconhece o teu valor. Você, para crescer, não depende de companhia humana que verdadeiramente não conhece quem você é. Então ele vai crescer sozinho, de menino, de moço e rapaz. Aí ele diz assim, porque dele farei uma grande nação. Escuta isso aqui. Ele foi abandonado pelo pai. Você deixou ele debaixo da árvore, mas a promessa não é para quem abandona. A promessa é para quem foi abandonado. Dele eu farei uma grande nação. Você ao lado dele ou não, eu tenho uma promessa sobre ele. Você caminhando com ele ou não, eu tenho uma palavra sobre a vida dele. Tem uma grande nação que sairá dele. E eu vou profetizar para alguém aqui: esse filho que dá trabalho para você gerará uma grande nação de filhos da fé. Esse marido que dá trabalho para você vai gerar uma grande nação de filhos da fé. Eu profetizo, serão futuros homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus. 19, e abriu Deus os olhos de Agar e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Então perceba, menino,
perceba, menino, rapaz e moço. Perceba isso aqui, menino, rapaz e moço. Vou repetir isso aqui, menino, rapaz e moço. Perceba que sozinho não para de crescer. Às vezes Deus tira pessoas do teu caminho, porque essas pessoas podem interferir no teu crescimento, no que tange a maturidade espiritual para com Deus. Então você vai ver menino, rapaz e moço. Perceba, menino, rapaz e moço. E guarda isso aqui no teu coração para eu concluir agora. Eu já vi que o horário já estendeu, vou concluir agora. Guarda isso aqui no teu coração para eu fechar agora aqui. Guarda isso aqui no teu coração. A Agar que abandonou, Deus está falando com ela. E o menino não ouve nada e nem vê. Mas o menino continua falando. Você não é movido pelo que vê. Você é movido pelo que você crê. Escuta isso, escuta isso. Uma mulher posicionada, ela não vê para crer, ela crê para ver. Então escuta isso aqui no teu coração, escuta isso aqui. Nada e nem ninguém impedirá o teu crescimento. E alguém que deu as costas para você vai bater na tua porta para te procurar. E perceba uma coisa: abandonou o menino esperando morrer e vai voltar com água para dar de beber ao menino. O que eu quero dizer para alguém é que é chegado um tempo de honra de Deus para com a tua vida. E tem alguém que me ouve aqui, isso é dos braços do Senhor Jesus, e está vendo que está difícil, já é difícil para quem está com ele, pior quem está sem ele. Eu quero te convidar a correr para os braços do Pai. Renova a tua aliança com o Senhor enquanto é tempo, para você viver um tempo de honra de Deus para com a tua vida. Porque ainda que as pessoas dêem as costas para você, Jesus nunca dará as costas para você. E eu fecho agora a minha fala, eu fecho agora. E era Deus com o moço, perceba, menino, rapaz, perceba, e moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Cresceu, habitou no deserto e foi frecheiro. Foi abandonado pelo pai, mas não deixou de crescer. A mãe voltou para pegá-lo pela mão, mas não deixou de crescer. Quando Deus tem um propósito na tua vida, nem a rejeição pode impedir, nem o abandono pode impedir. Eu quero falar para você que estava com sentimento de rejeitado, abandonado, alguém que carrega um complexo de inferioridade por coisas que já ouviu, que viu, pastor. Deus arranca isso da tua vida agora. Eu quero orar por você. Antes de eu concluir a minha fala, eu quero orar por você agora, onde quer que você esteja agora. Quero que você ponha a tua mão no teu coração agora, ou segure a fotografia de alguém que deu as costas, te abandonou e que você não aceita, porque essa noite Deus marcou para ser uma noite de restauração para a tua vida. Por isso Deus te atraiu nessa rádio aqui agora para dizer para você: não desista, não pare, você é preciosa, você é precioso para Deus, você precisa estar posicionada para viver as promessas de Deus. E eu oro ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor agora, por cada mulher posicionada que me ouve, e até este homem que parou para me ouvir, meu Pai, eu peço ao Senhor, guarde dessa palavra uma verdade, uma realidade para o coração dessas pessoas. Meu Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda investida, neutraliza, joga por terra essa pessoa que perdeu a motivação. Meu Deus, essa pessoa que perdeu a alegria, o ânimo, essa pessoa que perdeu o sabor de viver, ó Pai, por conta da rejeição, por conta da ingratidão, não consegue confiar mais em ninguém, não toca a vida, entregou sua chamada, o seu talento. Meu Pai, eu peço ao Senhor, se levanta, ó Deus, como forte, faz um milagre acontecer, meu Deus. Ah, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder e majestade, eu invoco o teu santo nome agora, Pai amado, e eu peço ao Senhor,
Vem como forte agora, desce nessa casa, desce nesse apartamento agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, Oeste, onde quer que seja agora, Pai, onde quer que esteja alguém me ouvindo agora, seja daqui da Bahia, de Salvador, de São Paulo, Recife, Fortaleza, onde quer que esteja ouvindo a minha voz agora, desce, ó Pai, nessa casa, desce como forte, desce para operar milagre, desce para fazer maravilha, desce com o teu imenso e grande poder, porque só o Senhor pode operar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a quebra de independência emocional pelas pessoas, por um ente querido, por alguém até mesmo que o Senhor já recolheu. Quebra essa dependência emocional, joga por terra, meu Senhor, essa pessoa que está com a vida rotulada, enquadrada em alguém, não consegue viver de forma alguma, vai quebrando agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu também quero aproveitar a oportunidade para orar, ó Pai, pela vida do pastor Sérgio, ó Pai, pela vida da missionária Leninha, Senhor, todos que estão colaborando com esse trabalho, para que a pregação do Evangelho alcance vidas. Meu Pai, não permita de forma alguma que o inimigo venha frustrar o sonho de teus filhos, mas eu profetizo que essa rádio vai crescer, vai sair do inferno, vai ganhar vidas, vai restaurar ministério, vai restaurar lares, e o teu nome será glorificado. Põe barreiras, eu peço ao Senhor, envia colaboradores para pegar na mão do teu filho e dizer: estamos juntos para expandir o reino de Cristo na terra. Deus, essa é a minha oração. Muito obrigado ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus.